De tal maneira deu o seu Filho unigênito para aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Que Deus não enviou seu Filho para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Podemos sentar. Jesus, ele deixou seu trono de glória, aleluia, para morrer por mim e por você. Que amor é esse? Que amor infinito, gracioso que é esse? Deixar, irmão, seu lugar, seu trono, seu conforto, para vir sofrer por um pequeno pecador. O amor é infinito, o amor é grande. O amor, por isso que diz que o amor, ele vence todas as coisas. É o amor. Com amor, irmão, você tem tudo. Sem amor, você não tem nada. Glória a Deus. Se eu tiver amor, eu sou o homem mais rico da terra. Se eu não tiver, eu posso ter mansão, fama, presença. Mas se não tiver amor, eu sou o pior dos homens. Aleluia. Então, amado, Jesus, Glória a Deus. Deus, ele enviou o seu Filho para não julgar o mundo, não condenar o mundo, mas aquele que crê nele venha a ser salvo. Então, por isso, amado, que você deve saber, aleluia, que esse amor, ele é grande. Tem muitos, amados, que é juiz na terra, né? Mas a Bíblia diz que se não tivesse confronto entre o bem e o mal, não existia guerra. Por que existe céu, existe inferno? Porque tudo existe em duas partes. Vê que o Senhor Jesus, ele mandou discípulos de 2 em 2. Aqui já foi passado falando que, né, que estava 2 numa cidade pregando o evangelho, aleluia, e o povo recuaram aquela pregação, não quiseram. E Jesus disse que não. Mas por que aconteceu isso? Por causa que, aleluia, Jesus disse: olha, por causa do meu nome, vocês vão ser odiados. Por causa do meu nome, vocês vão ser presos. Glória a Jesus. Glória a Deus. E muitas vezes até morto. Mas não se preocupe. Aleluia. Porque o reino dos céus lhe espera. Então tenha certeza que a gente morrer em Cristo Jesus está no lucro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve nas cartas aos Coríntios, ele diz: o meu viver para Cristo, o meu morrer para Cristo é lucro. Né? Por que é lucro? Se ele morrer em Cristo Jesus, ele tem um lucro. Agora, se ele morrer sem Jesus, ele não tem lucro. Aleluia. Por isso, amado, que é duas partes importantes que você deve ter na vida: amar e obedecer. Aleluia, Jesus. Sem amor e sem obediência, você não vai a lugar nenhum. Você não faz nada na vida. Você não prospera, você, né? Por que tem muita gente que às vezes prospera e outro não? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu já vi pessoa, amado, de passar 3 dias no lugar orando, e quando sai de lá,
Você acha que Deus não vai provar aquele que ora? Prova. Se você entrar numa campanha, irmão, e estiver orando, quando você sair de lá, pode preparar o lombo. Que Deus vai lhe provar. Para saber se você está habitado aquilo. Por quê? Porque você vê que Moisés ele subiu ao monte orar. E quando ele desceu, o povo tinha se corrompido. Aleluia. Tinha se desviado da presença de Deus. E Moisés se irou e quebrou o mandamento do Senhor. Para você ver que ele orou tanto que a Bíblia diz que quando ele desceu, ninguém podia olhar para a face de Moisés, que brilhava demais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas aí, Moisés se irou por causa do povo que se desviou da presença de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está orando, porque Deus provou Moisés ali, naquela parte. O que é que Moisés devia fazer? Que ele já tinha orado, ele chegasse bem calmo. Meu povo, não é assim, né? Mas por que que acontece? Por que que Deus bota nós na prova? Para nós ser aprovados. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós ali, amado, nós quando entramos numa campanha, uma vigília, num propósito com Deus, a gente vai ser provado depois. Porque um servo do Senhor, ele foi provado, ele passou 3 dias só com água e a graça de Deus. Aleluia. Mas quando ele saiu de lá, Deus provou ele. Uma simples coisa. Ele se irou e saiu da casa do Senhor. Aí adiantou esses 3 dias de sacrifício. Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que o sacrifício. É melhor obediência do que o sacrifício. Porque Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Samuel chegou diante do rei Saul e disse, Saul, qual é a melhor para agradar a Deus? Ele disse, obedecer. Ele disse, pois faça isso e tudo dá certo. E quando Saul se desvia do Senhor, faz as coisas como ele quer, aí Samuel se apresenta de novo, aleluia, e diz, o Senhor não mandou você fazer todas as coisas? Deus tem dado uma ordem a Saul para ir a uma cidade, matar do rei até, para você entender, do mais velho ao mais novo. Não deixar nada naquela cidade. E Saul poupou, além de poupar o rei, ainda trouxe toda a sua riqueza e as filhas daquele rei para si. Então Samuel se apresenta a ele e diz, olha, o Senhor deu uma ordem e você não tem cumprido a ordem do Senhor. Por causa disso, o Senhor tirar você do seu trono. Então, amado, uma ordem é uma ordem. Uma ordem é para você cumprir uma ordem. Aqui já foi falado em ordem. Então, quando a gente dá uma ordem, Glória a Deus. aqui já foi falado isso, é mais fácil obedecer ao homem do que a Deus. Hoje eu estava aqui, amado, cedo, Glória a Deus. e minha esposa dizendo assim, olha, hoje eu quero lavar uma roupa. Eu dizendo, eu vou para o trabalho.
Ela disse, mas hoje é do domingo. Você não folga nem o domingo. Mas algo dentro de mim, irmão, me aquietava para mim ir. Eu digo, oxe, o que é que está acontecendo? Eu digo, não, mãe, nem que eu folgue amanhã ou a depois, mas hoje eu tenho que ir lá. Quando eu chego lá, o patrão está enfermo, dentro de uma rede, sem poder levantar. Por isso que o Espírito me incomodava para mim ir. E se eu não tivesse ido? Mandar só mensagem. Olha, patrão, hoje não. Vou fazer aqui o pendente, né? Isso aí. Aí eu chegava lá, o homem não estava vivo. Porque do jeito que ele estava, se não tivesse ido ninguém lá, era arriscado não botar de noite. E aí ficava o quê? Eu com a consciência pesada. Mas antes eu tivesse vindo. Aí não é, irmão. É por isso que diz, não adianta chorar pelo leite derramado. Por isso que aqui já passou, irmão. Eu meditando ali, aqui já foi falado. Se é para fazer, faça logo. Se é para agir, age logo. Né? Muitas vezes Deus diz, vá fazer tal coisa. Eita Deus, eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Por isso que Moisés se apresentava ao Senhor. E Deus dá uma ordem a Moisés. E ele dizia assim, Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Quem vai crer em mim? E Deus falava na boca de Moisés. E ele dizia, Senhor, mas a tua voz parece com a minha. Ele disse, quem fez a boca do homem? Ele foi o Senhor. Disse, pois é, só abra que eu encho. Então, amado, o cara não se preocupe com o que vai dizer. É só ir na ordem. Que quando chega lá na ordem, o Senhor revela, fala. Mas para isso também tem que ter, do outro lado, uma obediência. Porque se Deus falar, irmão, entregar algo a alguém, e aquele alguém não cumprir, de nada serve. É como eu disse, o Senhor falar comigo aqui, dizer, vai tal canto, faça isso, e eu chegar lá, fazer tudo ao contrário que o Senhor mandou fazer. Aí quando não dá certo, aí o que é que acontece? Aí eu vou dizer, o homem não era de Deus. Porque Deus deu uma ordem a Saul. Faça assim e assim. Saul fez tudo diferente que o Senhor tinha mandado fazer. Como é que ele queria ter bênção? Por isso que uma ordem, irmão, é importante. Não só para os dias do rei Saul, mas nos dias de hoje. Seu pastor chega para você e diz, só faça assim. Aí você chega lá e faz tudo ao contrário. Na cachoeira o pastor ligava para mim, dizia, cooperador, eu não era diácono no tempo. Meu cooperador é para fazer dessa forma. Eu fazia o pé da letra. Muitos lá diziam, não, o pastor disse que é para fazer assim, não é mais minha fazer assim. Eu disse, não senhor, vou fazer como a ordem do pastor mandou. Porque se eu fizesse ao contrário da ordem, dava errado. Aí depois quem ia pagar o preço? Eu. Então tudo tem que ter uma ordem. Se é para fazer, faça. Mesmo não concordando, mas faça. Por quê? Porque quando eu faço, dá certo. E Deus, aleluia, Ele nos capacita para isso.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor, ele mandava eu ir na cachoeira uma vez disciplinar uma pessoa. Eu disse, pastor, ele disse, não, vá, quem deu a ordem foi eu. Vá lá e faça. Diga que é tanto tempo afastado. Mas graças a Deus ele veio a tempo e nós fomos juntos. Só que essa pessoa estava em Carnalbeira. Porque tinha feito algo que era para ser indisciplinado. Mas o diabo, ele é o pai da mentira, o acusador. Quando ele foi, aleluia, com uns 15 dias, a mulher se levanta e olha para mim e diz, o senhor está errado. Eu digo, por quê? Porque botou meu filho de indisciplina. Quem devia ser disciplinado era a esposa dele. Porque ela é quem está fazendo as coisas erradas. Ela faz tudo errado aqui dentro da cidade. E o senhor passa a mão, como pastor passa a mão. Aí sobrou para eu. Eu disse, sim, me traga a prova que ela fez. Seu filho foi disciplinado porque ele confessou que errou. Agora, traga a prova de sua nora que eu disciplino ela também. Eu digo, traga 3 testemunhos, eu estou esperando. Não apareceu. Enrolou e foi embora. Outra lá, para vocês entenderem o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Glória a Deus. Alertando a igreja. Não sei por que Deus me leva a falar isso. Eu chegava na cachoeira, tinha uma que ajudava a dirigente lá. Tinha um carro, uma F4000, estava cheia de gente na estrada. Aleluia. Eu chegava mais aos presbíteros, o diácono Marco, o presbítero Saturni, que era diácono também nesse tempo, cooperador, igual a eu. E a mulher já pulou do carro e disse, hoje não vai ter culto. De frente à entrada da igreja. E eu disse, por quê? Ela disse, não, porque a dirigente foi viajar. Por isso que quando a gente dá uma brecha a Satanás, irmão, aí fica aquilo. Ela era acostumada, a dirigente, a sair sem ordem. Saía, passava 15, um mês fora, não dava nem satisfação. Mas por isso que o diabo foi na cacunda mesmo. Aleluia. Essa queria sair, porque a dirigente deu uma ordem para ela ajeitar a igreja, e ela queria ir para um Xangô na Bahia, ao esposo. Só que aí jogou a culpa na outra, que é acostumado a ir para visitar a família para lá. E aquilo mirou. Eu disse, mas rapaz, acaba vindo tão longe para fazer um trabalho e ter que voltar. Eu vou fazer. E eu disse, minha irmã, a igreja está fechada, tem a chave, não, está com ela não deixou a chave com ninguém. Eu disse, tá bom. Eu cerro o cadeado, mas eu abro aquela igreja. Aleluia. E de repente o presbítero Saturno, ele disse, irmão, monte nessa moto. Eu não entendi, ele, rama ali. Montei e saí, mas ele. Vamos direto para a casa da irmã, lá em cima. Quando chega lá, a primeira cara que eu vi foi a irmã. Diz, eu não sei onde eu enfiava a minha cara. Eu digo, oxente. Falei com ela, ela disse, irmão, entre. Aqui tá bom. E ela me perguntava por que é que eu estava daquela forma. Que eu não era daquele jeito. Eu disse o motivo. Ela disse, não, quem vai é ela. É porque ela quer ir, ver se tá ali de Xangô, mas o marido, e disse que não ia arrumar a igreja. Eu arrumasse. Por isso que eu estou nessa correria aqui.
Aí eu disse, sim, tá certo. Quando nós voltamos, ela estava subindo em riba do carro. Irmão, eu vou ali porque meu marido vai, ficou desconcertada. Então, irmão, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Porque quando a gente quer tapar, acontece muitas coisas. E eu ali, irmão, como dirigente daquele lugar, você vê uma desobediência o que é. A tragédia que acontece naquele lugar, irmão. Por isso que Deuteronômio capítulo 30, verso 30 e 31, verso 19 diz: hoje Deus toma o céu e a terra como testemunha contra vocês. Tem proposto a morte e a vida, a bênção e a maldição. Eles querendo bênção de Deus, mas por trás buscando a maldição, em terreiro de macumba, com livro de Sussupriano dentro de casa. Eu queimei um danado no livro desse lá. Eu orava no menino. Na primeira igreja que foi orar por um menino foi nós. Oremos, o menino ficou bonzinho. Com 15 dias, perguntei, disse, não, o menino está do mesmo jeito. Outros pastores foi, orou, o menino ficou bom. O menino, quando via o pai chegar drogado, bêbado, o menino aleijava, irmão, ficava paralisado. Sabe o que é aleijo? Que não pode andar? Ficava paralisado, aleijava mesmo. As pernas morriam. Eu disse, tem coisa errada aí. E eu fui orar a Deus. Digo, Deus me mostre, porque tua palavra diz que o Senhor não é filho de um homem para que minta, nem filho nem um homem para que venha enganar. Então me mostre. E Deus me mostrou. E Deus me mostrava um livro. E eu combinei com a irmã, caladinha ali. Fomos lá. Eu disse, irmã, tem um tal de um livro aí, assim, assim. Ela deu uma risadinha e disse, tem. Disse, a senhora pode me dar? Posso. Quando a irmã abriu, umas coisas bonitas, né, no livro. As primeiras páginas. Ela disse, não, irmão, aqui não tem nada, não, que olha, normal. Eu digo, vá aprofundando, vá. Aí ela foi vendo caveira, foi vendo caixão, foi vendo não sei o que. Mas coisa metendo assim na caveira, espada. Aí ela disse, o negócio aqui tá engrossando. Eu digo, vai mais pra frente. Aí eu disse, eu vou levar. Agora não diga a ninguém que eu peguei esse livro. E vou lhe garantir, eu digo, quer o seu filho sadio? Não vou garantir que seu marido se livrar da droga nem da cachaça não. Que aí só Deus pode fazer isso. Mas o seu filho, o seu marido pode chegar bêbado, como diz o ditado do mundo, cagando. Mas duvido esse menino aleijar mais. Ele só se aleija por causa desse maldito livro que está aí. Levei e queimei esse livro, porrei em fogo. O menino nunca mais, o pai chegava bêbado, drogado, o menino nunca mais deu crise nenhuma. Ainda andaram perguntando por esse livro lá, disse, não, ninguém sabe não. Digo, se insistir, diga que foi eu que queimei e manda essa pessoa vir. Eu quero perguntar a ela se ela tem poder para fazer alguma coisa. Então por isso, amado, que quando Jesus ele veio para nos dar uma chance, nos dar uma paz, nos dar uma esperança. Você medite aí na sua mente.
quem era você e quem é você hoje. Eu mesmo olho para mim e disse, não parece aquele. Irmão, eu dava nó em pingo d'água. Se fosse para resolver as coisas, tem gente que usa droga para usar, para fazer. Eu ia no cru mesmo. Eu dele contando a roda dele. De pita, mete o cacete em negão, diga pra onde não vou dar uma de brava pular comprar uma celular na vida, não mata. Eu fazia. Rapou no punhal, virou um pinote, ficou Eu fazia coisa que era terrível. Tá voada. Então, para você ver como as coisas, eu tava bom nesse dia, não tava bêbado. Esse bêbado tinha matado a mulher. Só porque ela soltou uma indireta. Eu lá bem sentado, porque por isso que diz, o educador, se você é um professor, quando você chega na sala que tem alguém que não é aluno, o que é que você faz? Pede licença, né? Exatamente. Ela chegou e disse, o que é que esse homem está fazendo aqui? Quem mandou ele entrar? Aqui aparece cada tipo de gente só no inferno. Irmão, do jeito que eu estava, peguei esse punhal, arruei no cabelo dela, cabelão grande, batendo na cintura, e chamei no meio da testa o punhal. Ela tirou a cabeça de lado, que o tufo de cabelo ficou na minha mão. Ela já chamou assim para que ficou o tufo de cabelo, o punhal enfiou no quadro. Ficou lá o buraco. E foi dentro da escola? Dentro da escola. E ela correu para fora. Tu vendo? Eu digo, venha para cá. De gente. Que professor é essa? Para você ver como é as coisas do mundo. Bom, Mas hoje, na minha mente, não passa nem isso mais. Por quê? Porque quando Jesus ele entra na vida do homem, é transformado. Não é como uma vez ali em Floresta, um irmão, né? Vou citar o nome. Rapaz, brincando com ele, disse, rapaz, eu não aguento usar fora não, de ninguém não. Ele disse, pois também eu não aguento não. Eu sou crente, mas o meu revólver lá em casa não é não. Então quer dizer que está louvando a Deus na casa do Senhor, falando do amor de Deus e com a mente poluída. planejando mal o próximo. Planejando mal. É por isso que eu digo, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, eu não posso aceitar só o braço esquerdo ou só o direito, não. Não vou ser crente só metade. Por que tem muitos que hoje está na igreja, amanhã está no mundo? Porque só vem a metade para a igreja. Ele não vem completo, ele vem a metade. Quer aceitar Jesus? Quero. Ô glória. Mas ele só vem a metade, a outra metade fica. Aí ele aceita ali, aí amanhã tá no forró. Bata a lata, ele rebola para um lado, rebola para outro. Tu não é crente, irmão? Não, irmão, oxe, não tem nada não. Depois eu volto para a igreja de novo. Então por quê? Porque não aceita completo. O crente tem que aceitar Jesus de corpo, alma e espírito. Ele tem que se entregar, sim, todo. Por quê? Porque por isso que eu digo, quando Deus prova o homem, porque ele já me provou muitas vezes, eu digo a você, em nome de Jesus, eu dizia nesse mesmo altarzinho aqui, ó,
nesse mesmo aqui, que era lá na serra, nesse dito altar. Eu disse, eu nunca matei, mas tenho muito inimigo. Mas no dia que Deus botar o inimigo da minha frente, eu sou capaz de perdoar ele, se ele me pedir perdão. Tá pensando que Deus foi botar no outro dia? Passou anos. A igreja domingo nem existia. Nós levávamos o evangelho lá. Foi levantada a igreja, inaugurada a igreja, e começamos a fazer os trabalhos. Depois passamos para o Poço do Mato. E no Poço do Mato, nós ia todo sábado. Todo sábado ia. Até na casa da nossa saudosa Itiene, que morreu de câncer. Que disse que queria a igreja lá até ela partir da terra. E foi dito e foi feito. E nessa jornada, Deus me provou. Botou o rapaz que tinha matado meu cunhado na minha frente, assim. No meio do deserto. Casa nenhuma, pra canto nenhum. A casa mais perto que tinha era como daqui no Bioco. O irmão Senhor não andava mais eu. Nós ia levar as caixas lá pro... Ele disse, eita irmão, ali tem um homem caído. Eu chego e deparo com ele. Ele com a cabeça para cima, corpo para baixo, tentando botar para fora e não consegui. Chega que estava ficando preto. De repente eu peguei ele. O irmão Senhor disse, oxe, irmão, vai pegar? Eu nem escutei o irmão Senhor. Levantei ele rápido, botei ele sentado e ele começou a botar para fora. E quando ele termina ali, ele olhou e disse, logo você que está me ajudando? Aí eu disse, por que eu espanto? Ele disse, você sabe o que eu fiz? Eu disse, eu sei. Mas não estou aqui para julgar você. Estou aqui para lhe ajudar como eu estou fazendo. E ali eu comecei. O irmão sempre passou, foi mais os outros, e eu fiquei ali. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, só eu e ele. O povo já tinha passado todo mundo, e eu ali com ele. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí pegou uma pedra grande e disse, agora você sabe o que eu fiz? Largue na minha cabeça, me mate, jogue para o mato e ninguém vai saber de nada. Eu disse, isso é engano seu. Aquele que me mandou aqui, ele está aqui para não tirar a tua vida, mas te dar a vida. Foi o que eu te fiz. Se eu não tivesse passado, você tinha morrido. E ali ele começou a chorar, pediu perdão, disse, está perdoado. Agora eu faço como Jesus fez. Vá e não peque mais. Não faça mais esse dano, porque é ruim, é para você. Aí ele disse, eu posso deitar um pouco? Pode. E passando outro rapaz, eu digo, vai buscar a família desse rapaz, que ele está aqui aperreado, para levar para casa. Que eu vou um culto ali. E cheguei lá e testemunhei lá nesse dia. Então, amado, Deus me provou nesse dia, mas foi para eu pedir a Deus. E Deus passou esses anos todos para me provar. E Deus viu. E se eu tivesse feito o contrário? Entendeu? Eita, rapaz, agora é minha chance. Agora eu vou aproveitar. Não, irmão. Deus, ele nos dá esse amor para você ver a mudança do crente. Porque se eu não tivesse primeiro o amor, primeiro, irmão, você tem que preparar o seu coração por perdão. Deus só vai colocar alguém na sua frente
quando que você não suporta olhar para a cara da pessoa, se você não estiver preparado para o perdão. Você não aguenta nem a palavra, imagina um chicote, como eu já levei. E ainda fui na casa do sujeito comer galinha de capoeira com rubacão. Coisa gostosa. É feio. Chicote que doeu mesmo. Só não pegou dentro do meu olho porque eu não permiti. Lancei aqui o braço, ficou os latanhas aqui. E ainda fui na casa dele, comi o rubacão com galinha de capoeira. E todo mundo disse, tu é doido? Eu digo, não. O que tinha de acontecer, já aconteceu. Mas isso foi Deus me provando. Isso Deus só vai provar você quando você estiver pronto para perdoar. Porque Deus, Ele não é menino para botar alguém na sua frente que você não é capaz de perdoar nenhum xingamento que você levou. Não chamou de você gorda, feia, banguela, perna torta. Essas coisas é fraquinha. Aí você não é capaz de perdoar nem isso. Imagine quando derem um sulabanco maior em você. É que você vai ficar. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que estar pedir a Deus para o perdão. Mas eu tenho que pedir a Deus mesmo. Porque eu pedi a Deus para mudar o meu coração. Deus arranque esse coração de pedra e coloque um de carne. Porque carne sente a dor, sente amor, sente tudo. O de pedra não. De pedra, tudo que vem atinge. É como uma brecha. O inimigo ele lança a brecha, lança a seta, só tira porque tem a brecha. Por isso que Jesus manda fechar as brechas. E ali o coração, por isso que, aleluia, tá? Deus só vai provar você. Ele já me provou quando você estiver pronto para perdoar. Senão, Deus não bota você nisso. Por que Deus não bota? Porque para não perder você. Você vê que Deus é tão amado e amoroso que Ele não deixa você se perder de qualquer jeito. Para você não se perder, Ele não bota essa prova em sua vida. Ele vai provando de outra maneira, de outro jeito, moldando você, porque Ele é oleiro e nós somos vaso. Então Ele está moldando você. Quando você aprender, aí Ele lhe prova. Porque primeiro Ele faz o quê? O vaso. Depois de pronto, Ele vai para onde? O fogo. E depois do fogo? Provado. Pois é. Mas para isso, tem um processo. E vocês estão no processo. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê alma e graça. Né? E lembre. Que às vezes você diz, eu não sou capaz de pregar, não sou capaz de fazer nada. Isso é o inimigo que bota na sua mente para você não chegar no altar. Então tenha cuidado com isso. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, iluminado, capacitado para fazer a obra do Senhor. Então se não tem palavra, dê um testemunho de vida. A maior pregação que eu já vi um pastor falando, não foi o nosso, foi outro. Ele disse que a maior pregação do crente é o testemunho de vida dele. Imagina eu tivesse... Aqui você já me conhece, sabe quem eu era, doido, barrido. Mas se tem alguém, 2 ou 3 pessoas visitando a gente, e a gente dá um testemunho desse,
Você sabe, por um testemunho que eu dei, esse mesmo, lá no Mingu, se converteu 2 vezes um dia. Eu disse, eu brigava até com o vento. Aí a minha menina lá no meio disse, eita rapaz, eu sou daquele jeito. E Deus começava. Quando terminou, ela disse, eu quero aceitar Jesus, porque eu quero que Deus me mude como mudou o Senhor. Disse amém. Se converteu. Está indo para a igreja. Então, que Deus ajude, que Deus abençoe. Amém?